Sejam bem-vindos. Uma água, caneta e papel para vocês anotarem. Como ser uma pessoa, principalmente aqui a maioria que me acompanha é mulher, né? Então, vamos lá. Como ser uma pessoa disciplinada? Como ser uma mulher disciplinada? Eu acabei de colocar nos meus stories como que é difícil pra mim ser disciplinada, né? Eu imagino que é difícil pra vocês também. E é por isso que uma tem que motivar a outra, né? Pra gente conseguir alcançar. Eu disponibilizei alguns planners de organização pra mães que são muito bons aí. E vocês podem, por exemplo, tem alguns que são muito bacanas, que dá pra vocês imprimirem. E quem gosta disso, né, vai marcando cheque em cada dia que foi vencido, que foi pago, né, que o pessoal fala hoje em dia. Então é muito legal pra quem tá criando um hábito, né? Um hábito no adulto, ele é formado em 21 dias. Na criança é em 2 meses, né? Então é interessante que quando você estiver formando um hábito, você faça, porque, assim, parece chato, né? Eu mesma não gosto muito de tudo que eu fizer, tem que ir lá e dar um cheque. Mas quando a gente tá formando um novo hábito, é interessante a gente ter esse costume de ir, tem lá a anotação, né, seu bloco de anotação, e você ir dando cheque, né, pelo menos nesses 21 dias. Depois você alcançou esse hábito, você não precisa mais ir lá e anotar que você conseguiu, né, cumprir a meta. Tem uma frase que ela não só motiva a mim desde sempre, mas eu acredito que motiva muita gente aí, né, que é: se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Vocês já ouviram falar? E por quê? Acho que todo mundo deve pensar assim, mas por quê? O que tem a ver eu arrumar minha cama, vou mudar o mundo arrumando a minha cama? O que acontece? Quando você arruma a sua cama, o seu cérebro, ele recebe a notificação de que você terminou uma tarefa. Então, quando o seu cérebro recebe essa notificação, ele entende que você terminou uma tarefa, você conseguiu conquistar, você conseguiu cumprir com uma coisa bem feita, e ele vai ficar mais motivado pro seu dia. Então você vai ter um cérebro mais motivado pro decorrer do seu dia. É por isso que as pessoas, né, é por isso que, acho que essa frase veio de um soldado, né, americano, que ele deu esse testemunho, né, de dedicação e sucesso em uma palestra. E isso cresceu muito. E as pessoas não sabiam por quê. E é por isso, porque a gente entende que a gente terminou uma tarefa, a gente vai ficar mais motivado para as nossas demais tarefas do dia. Você fazendo uma coisa bem feita, você não precisa fazer um monte de coisa. Você fazendo uma coisa bem feita, é um grande sucesso, né? Então, eu vou listar aqui os tópicos pra vocês de como ser uma pessoa disciplinada, né? Como ser uma pessoa disciplinada, de sucesso, que consegue alcançar suas metas. A primeira delas que eu separei pra vocês é ter metas para alcançar um objetivo. Tem muito estudo que prova que no início do ano, quando a gente faz aquele planejamento anual do que a gente quer conquistar no nosso ano, o índice de desmotivação, às vezes ansiedade, depressão, ele cai muito, né? Ali, anotando as suas metas para aquele ano, você tem um objetivo, você tem um grande objetivo. Ah, Cláudia, não tenho o costume de fazer isso. Pode fazer agora, pode fazer em setembro, pode fazer em dezembro. Nunca é tarde. Eu gosto muito de falar, comece agora, comece com 30, comece com 35, com 40, mas não deixa de começar, né? E aí você vai fazer nesse planner que você vai montar, objetivos de curto e médio prazo, né? Então, tem os de curto prazo, que você pode cumprir em 1 mês, 3 meses, né? E tem os de longo prazo, que é de 1 ano, 5 anos, 10 anos. Como que você se vê daqui 5 anos? Vocês têm essa mentalidade? Responde aí pra mim, compartilha aí pra mim, se vocês fazem essa visão, né? Tem essa visão, tem esse planejamento. E você vai anotar, além dos objetivos que você quer conquistar, você também vai anotar as estratégias que você vai usar pra isso. Por exemplo, esse ano eu quero cuidar melhor de mim. Eu quero ter um tempo pra mim todos os dias. Eu quero 1 hora de autocuidado. Dentro dessa hora de autocuidado, você pode fazer várias coisas. Atividade física, skincare, né? Fazer uma caminhada, várias coisas, aquilo que te move, que te agrada. E aí você vai colocar qual a estratégia que você precisa fazer pra você ter isso durante o ano. Eu preciso organizar a minha rotina. Então, como que eu posso organizar a minha rotina? Eu preciso ter um cronograma de arrumação da minha casa. Eu preciso chegar em casa mais rápido depois do trabalho, evitar parar com os amigos todo dia pra comer. E ali você vai colocando as estratégias que você precisa pra você fazer, nas estratégias que você vai ter pra você alcançar essa 1 hora de autocuidado por dia, né? Então, depois, o que a gente pode pensar? E não desistir. Porque você vai começar uma jornada, tá? Você vai começar uma jornada. E aí,
quando você deslizar, você não pode pensar, você não pode se desmotivar, sabe? Por exemplo, você perdeu uma aula minha lá dentro do meu desafio, no outro dia você não vai perder mais. Você pode acontecer de você deslizar. Ninguém é perfeito, gente. Não existe alguém que faz tudo certo, tá? Mas você não pode desistir. Você não pode desistir. Então você não vai perder a próxima, tá? E nem sempre você precisa recomeçar do zero, tá? Ah, eu tô com uma dieta e tal, eu deslizei um dia, deslizei 2. Não precisa começar do zero. Começa da onde você tá. E aí, recomece da onde você tá, né? Essa é a palavra melhor. E não tenha pressa. Próximo tópico, não tenha pressa. Separei 5 tópicos, tá? Pra quem tá entrando aí agora, a gente tá no 3º tópico. Não tenha pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Você só precisa ser constante, né? Só precisa ser constante, ter constância. E aí, eu recebi de uma amiga muito querida essa semana. Ela sempre, a gente compartilha, né, as nossas experiências com maternidade e tudo mais. Ela me edifica muito. E aí, essa semana, eu tive que, né, tomar uma decisão. E eu recorri muito a Deus, né, sobre a tomada dessa decisão. E quando eu recebi a resposta, foi, sabe, aquela coisa assim, que você fica, caramba, parece que eu perdi uma oportunidade. Parece que eu fiquei pra trás. Mas sempre confiando em Deus. Sempre confiando de que Ele sabe o que é melhor, né? E aí essa amiga me mandou esse testemunho que falava que nem todo resultado, olha bem, nem todo resultado, ele é fruto de uma promessa gerada. Olha como você é forte, eu tô arrepiada aqui, de novo. Nem todo resultado é fruto de uma promessa gerada. Às vezes ele é o quê? Ele nasceu da pressa. A pessoa tinha tanta pressa, eu vou chorar, gente. Essas coisas me movem muito, sabe? Falar sobre disciplina e dedicação me move muito. Porque eu tenho as minhas dificuldades também, né? Com isso. E é por isso que a gente vem sendo, cada dia a gente vai motivando alguém, né? É por isso que eu tô aqui motivando sempre as minhas alunas e vocês. Porque a gente não pode deixar certos resultados nascerem da pressa. É o que acontece com quem toma, muitas vezes, Ozempic, né? Pra quem não sabe, eu fui descobrir esse medicamento recentemente, pra vocês verem. Eu trabalho com emagrecimento saudável há muito tempo. E eu fui descobrir recentemente por uma prima, né? Que trabalhava com farmácia e tudo mais. E ela me explicou que é um medicamento, né? De emagrecimento rápido. Tá, tudo bem. Tem gente que vale a pena usar, tem gente que realmente faz acompanhamento médico pra utilizar essa medicação. E às vezes dá até certo, tá, gente? Mas essa pessoa se determina, dá certo quando ela se determina em ser disciplinada. Porque não adianta nada você tomar um Ozempic e depois você não ter disciplina. E depois você não ter mais foco, objetivo, né? E aí o Ozempic vai goela abaixo, gente, né? Porque você fura a dieta, você fura a sua atividade física, e você vai furando e você vai virando, aquilo vai virando uma bola de neve e você não chega a lugar nenhum. Então, olha só, nem todo resultado é fruto de uma promessa gerada. É isso que eu quero dizer. Alguns nascem da pressa. A pressa de emagrecer pode te sabotar. Muitas vezes a gente se sabota mesmo. Né? A gente fica com pressa, a gente quer, nossa, eu queria tanto ter um corpo assim, ter um emprego assado, ter isso, entendeu? E aí a gente com pressa, a gente pode tomar uma decisão que é furada, né? Então, a pressa é inimiga da perfeição por isso, né? Levem isso pro dia de vocês, essa frase, tá? Não deixem que a promessa gerada, ela seja substituída pela pressa. Tá? E próximo tópico, né? Penúltimo tópico. Saibam aceitar as limitações de vocês. Eu, como mãe de 3, né? Que tenho os meus trabalhos também. Eu não consigo malhar todo dia. E aí, às vezes eu ficava assim, caramba, será que fazendo os meus exercícios 3 vezes na semana? É lógico que eu cumpro com o meu método todo dia de 10 minutos, né? Igual eu falei pra vocês, eu cumpro com o meu método de 10 minutos todos os dias. Todos os dias eu faço. Eu me movimento o dia todo, né, minha rotina aqui, vocês sabem como é que é. Então eu sempre prezo isso com vocês, a questão de estar sempre se movimentando, alcançar, né, lá o máximo de passos que vocês puderem e tudo mais. Estar sempre em movimento. Fora um momentinho, 3 vezes na semana de atividade física, né, aqui em casa mesmo, com as minhas coisas. Não vou pra academia, não posso ir pra academia. E aí às vezes eu fico pensando, caramba, 3 vezes na semana, todo mundo malha todo dia. Será que eu vou conseguir um resultado? Sabe o que aconteceu? Essa semana mesmo eu li um estudo que mostrava que eles pegaram 2 grupos, né? E esse daqui malhava 5 vezes na semana e esse malhava 3. Assim, aquela série de 40 minutos, 50 no máximo, tá? E aqui malhava todo dia. Esse grupo aqui, ele se sabotava muito, ele errava muito. Ele não ia e parava de ir.
Ele perdia o ritmo muito fácil. E esse aqui não. Porque ele se colocava na limitação dele, na rotina dele. E esse daqui alcançou mais resultado do que esse, que malhava 5 vezes. Olha só. Então, quando a gente aceita as nossas limitações, poxa, eu queria malhar todo dia, realmente. Queria me exercitar todo dia. Mas não posso, a minha limitação nesse momento é essa. Então, mas eu não vou desistir. Vou fazer de acordo com a minha limitação. Você vai alcançar um resultado sim. Alcança. Foi assim que eu recuperei meu abdômen, depois da 3ª gestação. Né? Foi sabendo a minha limitação. Eu só tinha 10 minutos por dia. Mas eu fiz nos 10 minutos por dia. E assim eu alcancei o meu objetivo, né? Era aquilo que eu podia. Então eu aceitei. É diferente de você ser pessimista e vitimista. Sabe aquela pessoa que tá sempre se vitimizando? Ai, mas isso. Ai, mas eu tenho filho. É mesmo? Nossa, você tem. Você tem que cuidar disso. Você tem que cuidar daquilo. Dá vontade de falar assim, né? É mesmo? Nossa. Por quê? Esse pensamento, ele é muito negativo. E ele só leva você pra baixo. Ele não deixa você crescer. Então você não pode pensar assim, se vitimizando, sendo pessimista consigo mesmo, porque você vai se sabotar também, tá? Você aceitar as suas limitações é diferente de você ser vitimista e pessimista, tá? Aprendam a diferenciar isso aí. Você sabe a sua limitação e você também não é pessimista com você mesmo, porque você sabe que você tem capacidade de alcançar. Aquele que cuida demais de tudo à sua volta não cuida de si mesmo. E infelizmente, quando você não cuida de si mesmo, você não tá cuidando bem dos seus, né? Você não dá conta de tudo. Mas você precisa ter fé. Porque você realmente não tem como dar conta de tudo. Você precisa ter fé para alcançar seus objetivos. E por último tópico, gente, foi rapidinho hoje, né? Só pra gente começar com essas sagas de lives. Descanso. O descanso ele é muito importante para você ser uma mulher disciplinada, né? Se o seu celular você precisa colocar ele para carregar todos os dias, imagine você. Você também precisa descansar todos os dias. Né? Muitas vezes você não vai conseguir descansar 8 horas de sono. E a gente tá vendo aí que isso não é uma quantidade de horas tão, como que eu posso dizer, tão correta para todo mundo, nem todo mundo. Né? Eles já observaram que crianças precisam dormir mais. Quando você se torna adolescente, você também tem um sono ali, né, maior. Mas quando adulto, quando jovem, a gente não precisa dormir tanto para descansar. Mas a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Né, eu gosto muito de falar sobre o ônibus das 9 horas que a gente precisa pegar pra gente ter um sono melhor. Né, porque a gente dormir depois das 11 não é um sono tão produtivo igual quando a gente pega o ônibus das 9 horas do sono, tá? Então, desde cedo a gente tendo uma rotina de sono saudável, desde cedo, olha bem, desde cedo menor a chance de você ter insônia e outros problemas com sono depois. Então, se desde cedo, é aquilo que a gente faz com o nosso filho, né? De fazer ali a educação do sono, a gente tem que fazer com a gente também. Né? De desde cedo ter uma boa rotina de sono pra lá na frente. Não sei se vocês conhecem muitos idosos que relatam isso. Ah, eu tenho problema de insônia, não sei o quê. A gente já precisa desde cedo ter uma boa rotina de sono pra lá na frente a gente não ter problemas com insônia. Tá? E outro remédio pra insônia muito bom é a caminhada. A caminhada é o melhor remédio pra insônia que tem, tá? E, além disso, nós precisamos... É mandamento, tá? Não é dica de saúde, não. É mandamento de Deus, do Senhor. Que a gente precisa descansar uma vez na semana. Ter um dia de descanso. Então, uma coisa que funcionou muito bem aqui foi o quê? Foi organizar um dos dias do meu final de semana, tudo pro outro dia. Deixar, né, ali a refeição que a gente ia fazer no outro dia já preparada. Organizar a casa, deixar a casa limpinha, anotar, né, alguma coisa e outra já pra durante a semana, pra eu não ter que fazer isso no domingo, né? Porque o domingo é o dia do meu descanso. Então eu fui preparando o meu domingo, né, antes do anoitecer, do sábado e tal, pra eu já ter um dia de descanso, um dia mesmo, né, lá de 24 horas, um dia bom de descanso. E aí é isso, gente. Um beijo pra vocês, um ótimo dia, um ótimo final de semana, que Deus abençoe.